Na última vez que eu preguei aqui a vocês, eu falei sobre quando o deserto vem à vida de vocês, quando o deserto vem à nossa vida. O que que nós devemos fazer? Eu fiz um paralelo sobre o deserto que Cristo enfrentou em sua tentação e você também enfrenta as tentações e o deserto de sua vida. Como é que você faz para sair do deserto? Como é que você faz para sair do problema? Como é que você faz para seguir como Cristo seguiu? Eu comecei falando a vocês sobre Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11, que fala, Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11, que fala sobre a tentação de Cristo. Essa tentação tão dolorosa para ele, mas que nos dá uma série de insights e ensinamentos de como podemos vencer o inimigo, pois Cristo venceu o inimigo pelo poder, pelo poder ali humano, né? Pelo poder normal, sem o poder da divindade. Ou seja, você pode vencer o inimigo com o poder advindo do céu, como Cristo o fez, como um ser humano. Sabendo disso, Jesus ele é tentado pelo diabo. E o texto começa dizendo o seguinte: eu vou recapitular e vou recapitular a parte do meu sermão para entrar no outro. Jesus foi conduzido pelo deserto, a Mateus 4, versículo 1. Foi conduzido pelo deserto, foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Então, perceba que quem levou Jesus para o deserto para ser tentado foi quem? O Espírito. Então, problema que tu tem, boa parte deles, é o próprio Deus que permite ou mesmo te leva para esse problema. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito aos seus anjos: dará ordem ao teu respeito e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Então ele vai lá e cita Isaías, né? Aqui a minha Bíblia, ela deixa claro que esse texto aqui fala sobre o orgulho, a arrogância e a empáfia aqui do diabo. Ele não permitiu Deus compreender, mas ao menos aceitar a resposta de Cristo que o diabo o diabo fez esse questionamento e Cristo deu essa resposta a ele. Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo. E agora vem a resposta de Cristo. Contestou-lhe Jesus. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Cristo vai e fala com ele sobre a tentação. Tomou o diabo, tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu resplendor. E propôs a Jesus: Tudo isto lhe darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e servirás a ele. Assim o diabo o deixou, eis que vieram os anjos e o serviram. Então, perceba que eu comecei falando a vocês sobre o calcanhar de Aquiles, que é a teologia grega, né? Sua mãe, ela vai lá e mergulha Aquiles num rio bem profundo para que ele pudesse ser blindado por qualquer outra coisa. Porém, quando ela segura no pé de Aquiles, ali ela deixa do lado de fora o seu calcanhar. E então lança uma flecha envenenada no calcanhar de Aquiles. Daí vem essa expressão de você estar vulnerável quando você está com seu calcanhar de fora. Às vezes o crente pensa que é invulnerável, porque ele está indo na igreja, porque depois que ele saiu de um reavivamento, ele pensa que é invulnerável, e não é assim que as coisas funcionam. Todos nós devemos ou passaremos por um deserto espiritual. Todo mundo vai passar por isso. Eu já disse a vocês que se você não encontrou com o diabo, toma cuidado porque ele pode estar do seu lado. Por que pode estar do seu lado? Porque em algum momento você vai se encontrar com ele. Esse é o deserto da vida. O Espírito Santo aqui leva Jesus para esse deserto e boa parte dos problemas
que nós temos, é o próprio Deus que nos leva para esses problemas. Bem, quando eu analiso isso, eu percebo que a primeira tentação, e eu falei a vocês, é de confiar em nós. E foi o que falei a vocês no último sermão. A primeira tentação de confiar em nós, e por isso que nós devemos entender que tudo o que fazemos, fazemos pela ordem do Senhor. Nada é feito sem esse poder, sem essa autoridade, sem essa liberdade de Deus, inclusive da parte do diabo. Ou seja, ele só faz o que faz porque Deus permite. Se o próprio inimigo só faz o que faz porque Deus permite, então por que você às vezes é louco pensando que você mesmo tem toda a força e você faz o que faz sem ter a anuência do Senhor? Por que sair de casa sem ter a presença de Deus? Por que sair de casa sem ter a força e a blindagem do céu? Sabendo disso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, declara: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo em Cristo. Por que tudo se faz novo em Cristo? Porque nós somos pecadores, irmãos. Nós padecemos. Nós temos desejos físicos. Nós temos a nossa capacidade apequenada. O próprio Cristo foi questionado ali em sua tentação: transforme essas pedras em pães. Também falei a vocês que Jesus estava disposto a confiar mais em Deus do que confiar em sua força. E por isso que ele conseguiu enfrentar o inimigo. Todo irmão que fica confiando no seu dinheiro, nas suas forças, nas suas habilidades, esse irmão cedo ou tarde vai cair. Porque este foi o caso de Sansão. Sansão ficou confiando em suas próprias habilidades. E ele sucumbiu porque ele deixou de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tanto é que ele pega em animal morto, no caso, quando ele pegou naquela queixada, porque ele havia feito um chamado voto do Nazireu, ele vai lá, toca no animal morto, bebe bebida forte, quando ele desce da cidade e vai lá para o meio do povo, ele vai para um local de vinha, ele bebe a bebida forte ali, o vinho, e não só isso. Por fim, o último voto que ele havia quebrado era o voto de cortar os seus cabelos. Ele fala para Dalila que a força vem ali dos cabelos, desse voto que ele fez do Nazireu. É um fato que Jesus estava disposto mais a confiar em Deus do que confiar em si, e por isso que ele vence a tentação. Pare de ficar confiando em si. Pare de ficar confiando nas suas próprias coisas, porque isso vai sucumbir e afastar Deus da sua presença. Há uma segunda tentação que eu percebo que Cristo passou ali. A segunda tentação é a de confiar na palavra de Deus. Essa tentação de não confiar na palavra de Deus foi um problemão para Deus ali. Por quê? Porque vez após outra, o inimigo começa o seu jargão de tentação dizendo: se tu és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Se tu és, então te joga daqui, porque está escrito que os anjos irão amparar você e não deixará você tropeçar em nenhuma pedra. Perceba que nas tentações o inimigo sempre começa dizendo e colocando ali, infiltrando na cabeça de Cristo, um medo infiltrando na cabeça de Cristo ali uma desconfiança daquela palavra que ele ouviu lá no dia do batismo. A palavra de Deus disse do céu: Este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem me comprazo. Então, toda vez que ele faz esse questionamento, ele gera medo em você. O inimigo talvez esteja gerando medo em você. Você às vezes não toma determinadas decisões por medo que o inimigo se infiltrou na sua cabeça. Você não fala do evangelho para algumas pessoas por medo e timidez, porque o inimigo se infiltrou na sua cabeça. Você não faz algumas coisas que deveria fazer por causa do medo. E então, essa desconfiança de que Deus dará a vitória a você, essa desconfiança de que o Senhor está do seu lado, essa desconfiança, essa falta de certeza, melhor dizendo, de que o Senhor pode te abençoar, isso se configura um problemão para ti.
E é por isso que você não alcança a bênção, porque você ora demais, você vem aqui no Gol Six, você pede a Deus e o negócio não acontece. Por quê? Porque compreenda que sem fé é impossível agradar a Deus e muitos estão fazendo as coisas que fazem sem a devida fé e não conseguem agradar o Senhor. Portanto, a água e o óleo não se misturam e aquele irmão sem fé, ele também não alcança a sua vitória. Sabendo disso, eu também falo a vocês, e falei na última mensagem, de que a palavra de Deus ela deve ser confiável. A palavra de Deus deve ser confiável quando ela é devidamente interpretada. E tome muito cuidado. Eu sei que muitos acabam bebendo de águas evangélicas aí, e muitos crentes de nossa igreja bebem águas evangélicas de outros pastores, de outras denominações, de outros sermões, e eles correm sérios riscos aí de beberem águas turvas, porque muito da teologia destes são teologias que não estão adequadas ao texto bíblico. Muitos fazem ali um malabarismo emocional, um malabarismo teológico e acabam levando a nossa congregação, os nossos irmãos, a um outro evangelho. Eu proponho a você que você, mais do que ouvir os meus sermões, mais do que ouvir os sermões que você ouça, eu proponho a você, à luz do que a profetisa diz, nós somos luzes menores, mas nós queremos apontar você, a voltar você para a palavra do Senhor. Nós queremos que você tenha a força advinda da palavra, porque perceba que toda vez que Cristo rebate o diabo, ele o faz pelo poder da palavra que ele aprendeu. Então, se o irmão só fica ouvindo música, só fica ouvindo sermões, mas ele mesmo não vai à fonte da palavra, ele corre risco de beber águas turvas ou águas que estão ali, como é que é o nome? Polidas. Isso é um problema, porque você tirar os minerais da água, você tirar a força da água, a água não é tão boa, porque ela acaba roubando minerais do seu próprio corpo. Quando você fica bebendo águas que não são boas, você acaba tirando a sua própria fé, você acaba tirando a força do que você próprio, que você mesmo tem. Isso é um problema para muito crente. Eu percebo isso porque eu julgo que a doutrina ela é muito importante quando muitos dizem que não é. Ah, não, esse negócio de doutrina, esse negócio das coisas. Uma vez eu perguntei para um pessoal nosso, nós acreditamos nas 28 crenças que a Igreja Adventista profere. E você, se é adventista, você também concorda e você profere as 28 doutrinas. A pergunta é: você sabe quais são as 28 doutrinas que você diz acreditar? Você conhece elas? Você sabe quais são? Tenta intitular nos seus dedos aí, conta com o dedo do pé, coloca mais um em cima. Eu não sei, mas é um fato de que muitos são adventistas, mas estão perdendo a doutrina. E eles não têm solidez. Sabe, irmãos? É, Débora falou ontem para mim, eu achei um absurdo isso. Débora falou para mim que um pastor, ex-pastor adventista, saiu da igreja adventista e se tornou católico. E eu falei, misericórdia. Porque estamos ruim de pastor, então. Misericórdia, porque imagina só você ir para a besta que surge do mar. Esse pastor parece que nunca estudou o grande conflito, nunca estudou o texto bíblico, nunca leu Daniel. Sabe, irmãos, quando falo da doutrina, é que muitos jovens, muitas pessoas estão se perdendo porque não estão ensinando mais a doutrina. Gastamos muito tempo com as músicas, com os louvores, com os teatros, com as brincadeiras, e eu não vejo problema algum nisso. Eu acho que está tudo muito certo e devemos ter, mas devemos aprofundar-nos na caminhada. Devemos, por quê? Porque na tentação de Cristo e a tentação que muitos jovens de nós, nossos, irão enfrentar, a tentação que nós mesmos enfrentamos é a de não confiar na palavra de Deus. E se eu não estou enfiado, se eu não estou enfincado na palavra de Deus, eu corro sérios riscos de perder isso. Sabe? Se estivermos na igreja só por causa da amizade, vou te dizer, o diabo vai fazer você brigar com alguém.
Porque se o que está te prendendo é a amizade, então você vai perdê-la, porque existe muita amizade boa fora da igreja. O que te faz ficar no reino de Cristo é o amor que temos a Ele, a Sua palavra, a Sua doutrina, e isso vai garantir vitória a você. Saiba que Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra deixa claro o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a alma, a divisa da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É um fato de que a palavra do Senhor, segundo o que o próprio autor declara, ela é tão penetrante que ela vai no âmago da alma. Ela é tão penetrante que ela vai se enfiar nas juntas e na divisa da alma e do espírito, nas juntas e nas medulas, no pensamento. Só que se você não leva a palavra de Deus pura e eficaz ao crente, você corre sérios riscos da ovelha ficar esmirrada, da ovelha não produzir lã. Por quê? Porque não tem segurança. Esse é um dos questionamentos, e é válido, que muitos crentes de nossa igreja fazem. Pastor, às vezes batizamos algumas pessoas e essas mesmas pessoas não estão firmes ainda na palavra. Essas mesmas pessoas não estão ali aprendendo a palavra. E esse é um questionamento correto. Porque quando o crente não está firme na palavra e ele é entregue ao batismo, ele corre sérios riscos de abandonar a fé. Por quê? Porque não tem solidez na palavra. Eu proponho hoje a você, para vencer o inimigo, que você se aprofunde na palavra como o Cristo fez, pois ele o rebateu, acreditando pela fé na palavra. E eu acredito na palavra quando eu a estudo, quando eu a como, quando eu a entendo, quando eu faço a devida interpretação, quando eu me aprofundo na doutrina dos apóstolos, pois isso é de suma importância, mas as igrejas evangélicas falam que isso não é tão importante. Se você ficar bebendo muito dessas águas e não se aprofundar na palavra, vai bater, até que vai furar sua cabeça. E você vai achar que não tem problema nenhum. Você passará o ano sem ler a palavra, você vai passar a semana, o mês sem ler a palavra. Isso é um problema para o crente que quer ir para o céu ou que quer enfrentar o inimigo. Sabe, irmãos, somos tentados a seguir o poder em vez de Deus. Mais do que ter controle sobre algumas coisas, é preciso que você subjugue o seu coração ao Senhor. Sabe, quando eu estou falando isso daqui, porque assim, abrir mão do controle para confiar é ter poder. Só que o camarada não quer abrir mão do controle. E ele quer deixar. Quanto mais você segura, mais você perde. Quanto mais você dá, mais você é abençoado. Quando você é fiel nos dízimos, nas ofertas, você está dando. Quando você está abençoando a igreja, quando você está abençoando hoje o outro, quanto mais você abençoa, mais você vai ser abençoado, porque lembre-se, você vai ser um condutor de bênção. Essa semana, dia do ancião, eu dei algumas coisas pro ancionado. E o pessoal sabe o que é, né? Ai, o pessoal, o pessoal, é que eu bati aqui. O pessoal fica olhando o que a gente vai dar para o ancianato, né? E tal, o que vocês vão dar para o ancião e tudo. E aí, né, os irmãs, assim, aí fica comparando. Ah, na igreja tal deu isso, não sei o que e tal. Os anciões ficam assim, comparando. E eu dei um bom presente para eles lá. E aí, então, vieram me falar, não, olha, puxa vida, lá só deu isso aqui, não fizeram nada para o ancianato, e na igreja tal, e na outra igreja, que da outra vez eu levei o meu corpo de ancianato, num outro distrito, levei meu corpo de ancianato até para o kart, da outra vez a gente foi velejar, fomos fazer outras coisas, e o pessoal fica é, comparando, né? Sabe, irmãos, mais do que ter poder é ser um condutor de bênção. Quando eu abençoo o meu corpo de ancianato, eu sou o mais abençoado. Quando você ajuda a sua igreja de forma genuína, que a sua ovelha perceba que é de forma genuína o que você está fazendo, você será o maior engrandecido. É isso que você precisa compreender. Que quando Jabes fez aquela oração de que ele
queria que suas fronteiras fossem aumentadas, alargadas. Ele queria para poder ser uma bênção para a sua nação, para o seu povo, para a sua tribo, para a sua família. Quando você pede mais sabedoria a Deus, mais conhecimento, mais força, mais dinheiro, mais enriquecimento, mais habilidades, quando você pede mais a presença do Espírito, o faça para abençoar outros. Por quê? Porque o Espírito não é bobo. Ele não vai dar uma coisa que você vai estragar. Para que você quer um caminhão de comida se você vai deixar parado e estragar? Para que você quer tudo isso? Ah, então se você quer ser uma pessoa próspera para poder abençoar a igreja, comece abençoando a igreja, comece abençoando as coisas agora. Sobre o pouco que você está, a Bíblia diz que o muito você será colocado. Mas se você não abençoa enquanto você não está tão bem como você queria, então significa que quando você chegar lá, você também não vai abençoar. Nós estamos na caminhada cristã. Se você não está na presença de Deus aqui de manhã cedo, buscando a presença do Senhor, aqui no Gol Six, não pense que no tempo do fim, nas tribulações, nas dificuldades, você o fará. Porque se estamos em tempo de bonança e você pode acordar de manhã cedo e buscar a presença do Senhor, a face do Senhor, para ter mais dele em sua vida, porque você está vivendo hoje aqui, no tempo da sua tribulação, não será o momento que você vai fazer. Eu julgo que a tentação de Cristo, ela foi rebatida porque no período em que ele era menino, ao estudar com Maria, a ver os ensinamentos com seu pai José, e eu já fiz um sermão a vocês só sobre a história de José aqui, o pai de Jesus. Eu fiz ali uma triagem de fora para dentro, para você ver o ensinamento e muito do que Cristo adquiriu com o ensinamento do seu pai, porque a gente só fala de Maria, né? Mas não fala de José. E vocês sabem que eu fico militando nessa questão de levantar os homens da igreja para que eles sejam mais fortes, que só tem Ministério da Mulher, só tem essas coisas de mulher, e os homens estão ficando tudo de calça apertada. Eu já falei para vocês a importância da presença dos homens e deles se levantarem na igreja e serem fortes. Portanto, quando eu vejo essa tentação de Cristo e que ele confiou mais na palavra do Senhor, mais na palavra de Deus, e isso foi uma fortaleza para ele, ele expulsou o inimigo. Você precisa expulsar o inimigo de dentro da sua casa. Você precisa expulsar o inimigo. Olha, vocês vão pensar que é mandinga, talvez seja mandinga mesmo. Eu oro em cada coluna da minha casa. Quando eu estava lá no sítio, né? Um tempo atrás, lá, alguns anos atrás, eu fui e orei em cada coluna da minha casa. Ia nas colunas e orava. Aí eu chamei cada coluna de um nome. Essa aqui é força, essa aqui é não sei o quê. E assim eu fui chamando cada coluna, sabe? Para haver uma blindagem. Senhor, para que quando eu chegue lá, eu seja o que essas colunas precisam estar de pé. Por que eu estou falando sobre confiar na palavra de Deus? Porque eu julgo que a confiança na palavra de Deus é como se fosse uma espécie de coluna, irmãos. Se suas colunas não estão boas, você terá a casa desmoronada quando o vendaval vier. Então, se você é uma pessoa que confia, como é o caso de Cristo, porque Satanás sempre o tentou colocando caramiolas em sua cabeça, dizendo: se tu és filho de Deus, então faça isso. Se tu és filho de Deus, então te joga daqui de cima. Ele sempre colocou se tu és essa dúvida. A dúvida afastará você da fé. E a dúvida, ela vai sucumbir às colunas do caráter, vai sucumbir às colunas da vida. E por consequência, você não ficará de pé. Então, confiar na palavra de Deus, ter a palavra de Deus é como se fosse colunas que vão te segurar, porque assim Maria e José, José e Maria ensinaram para Cristo. Bem, agora eu entro no meu sermão. A terceira tentação, depois que eu falei tanto, eu vou entrar no meu sermão. Esse aqui será uma recapitulação do sermão passado. A tentação, a terceira parte da tentação que eu percebo aqui é acreditar que o mundo tem mais oferta do que Deus. Essa é uma palavra também para os nossos jovens. Tem gente que acredita que o mundão tem mais ofertas a dar do que Deus a dar ao crente. Tem um jovem na minha igreja que ele é muito inteligente e ele é muito inteligente nas coisas do Senhor, no estudo da palavra. E esse jovem, tentei apelar ao coração dele para que ele
né, e se encaminhasse para as coisas do Senhor, estivesse na presença de Deus, agora que ele está cursando algo diferente. Eu sempre tive o sonho de vê-lo fazer teologia, devido ao que eu percebo nele das coisas do Senhor. Mas ele acabou que não vejo que ele queira fazer teologia. A cabeça dele é muito para fora e tudo, ele vem de uma outra forma, e nessa forma que ele vem, né, é empreendedora, ele tem que trabalhar, ele quer trabalhar em outras áreas da vida e fazer outras coisas. Sabe? A terceira tentação de Cristo aqui é de acreditar que o mundo tem muitas ofertas. E ele me chegou um dia e falou assim: Não, pastor, tem muitas coisas a fazer, pastor. Eu quero muitas coisas. Ele está estudando sobre coisas orientais, estudando sobre filosofias orientais. E eu o alertei, falei: Olha, tome cuidado com isso. Você vai ser picado por essas doutrinas, por essas teologias orientais. Ele: Não, pastor, que isso e tal, estou aqui. E eu tenho sempre uma interrogação e um medo ali com ele. Mas vai dar certo, menino. Sabe, irmãos, a terceira tentação é acreditar que o mundo tem muito mais oferta do que Deus. Se você acha que o mundo tem um monte de oferta para dar a você e você tem um monte de possibilidades, se você também acha que o mundo tem um monte de oferta a dar para os seus filhos, para a juventude, e existe de fato uma série de possibilidades que o jovem pode fazer no mundo de hoje, muito mais o Senhor tem. Deus tem muito mais oferta a dar. E aqui, na terceira tentação de Cristo, eu percebo as ofertas do Senhor sobre a vida do crente. Três vezes, irmãos, no Evangelho de João, é referido Satanás como o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo aqui, irmãos. Por três vezes, né? João 12, João 14, João 16, vem mostrando Satanás como sendo esse príncipe desse mundo. A tentação é um problemão. Por que eu digo isso? Veja o que esse autor declara. Se somos vencidos pela tentação, é porque não agimos com inteira sinceridade em nosso desejo de obter vitória. E secretamente entramos num pacto com o pecado. Ou seja, quando eu tenho uma inteira sinceridade do desejo da vitória, o pecado e a tentação não têm poder sobre mim. Mas quando você começa a duvidar, quando você não tem certeza da vitória, então, de acordo com o autor, secretamente você acaba entrando num pacto com o pecado. Exemplo: eu não vou fazer isso hoje, eu estou cansado, estou não sei o quê, e tudo porque você não tem a certeza da sua vitória. Então você acaba relaxando. Mas ainda esse autor declara: você não pode impedir que a tentação bata à porta da sua casa, mas será de sua inteira responsabilidade deixá-la entrar. É um fato de que a tentação ela pode bater na sua porta, mas deixar entrar é de sua responsabilidade. Eu ainda falo mais a vocês declarando o que esse autor diz. Não raro, as planícies verdejantes ocultam a presença dos traiçoeiros répteis. É um fato de que, mesmo nos momentos verdejantes, mesmo nas planícies verdejantes, sempre existem alguns perigos. Então, você precisa estar em alerta. Toda vez que o crente baixa a guarda, que ele não está em alerta, a tentação se torna mais forte. Quando leio essa tentação de Cristo e eu percebo que quem é dono deste mundo, no sentido de ser príncipe deste mundo, é Satanás, então as leis que estão funcionando hoje são leis do inimigo, lei do pecado. Você coça o cabelo, cai cabelo no chão. Você coça a pele, cai pele. Tudo está caindo na vida do irmão. E aí, então, isso é uma prova do quê? Que o pecado está exercendo força sobre você. Agora, quando estivermos sob a lei de Cristo, sobre esse novo governo, então teremos um novo corpo, uma nova vida, uma nova cabeça, uma nova mente. Teremos tudo diferente, tudo será transformado nessa transladação. Por isso que tem gente que busca glória aqui na terra. Outros estão buscando fama. Você está buscando o quê? Você busca glória? Você busca fama? Às vezes, alguns buscam glória e fama do mundo.
Eu quero ser famoso no mundo, eu quero ser bom aqui no mundo. Vou fazer a faculdade, vou fazer as coisas para que as pessoas me aplaudam, vou conseguir dinheiro. Lembre-se que isso está sendo dado do quê? Da mão do príncipe deste mundo. Não queira conseguir glória deste mundo, porque o mundo já caiu e as pessoas ainda não viram. O mundo está se derretendo. A volta de Cristo é iminente. Se você está procurando os aplausos, se você está procurando a glória humana, os recursos humanos, a vida humana, saiba de uma coisa: você está buscando comer as migalhas que vêm da mão do inimigo. Quando falo isso daqui, por favor, não me compreenda e nem quero apequenar a mensagem para dizer a você que você não deve ser próspero ou ter as coisas aqui. Mas você trocar o reino de Deus pelas coisas terrenas, isso será um pecado a você. Isso será você irá ceder à tentação. Por quê? Porque o inimigo talvez não te coloque alguns pecados desses feios aí para você fazer, mas talvez ele possa te colocar uma carga muito pesada para você fazer tantas coisas aqui na terra que você não vai ter tempo de fazer as coisas na igreja. Você não vai ter tempo de ir a buscar a presença do Senhor. Você não vai ter tempo de estudar a palavra do Senhor. Você não vai ter tempo nem para você. É essa forma que o inimigo trabalha com muita gente. Ele não vai fazer você, ah, não, oh, não, ele não vai fazer você, porque ele não se apresentará como ele realmente é. Ele vai te apresentar com um serviço que vai te dar um dinheiro muito maior e você vai ter que trabalhar dia e noite, ó. Meu Deus do céu, eu não paro. Você está trabalhando para quem? O inimigo. Os melhores anos da sua vida, as melhores forças da sua vida, você vai estar gastando com o quê? Com as coisas terrenas. Quando que você poderia estar investindo e gastando com as coisas do reino dos céus? E é um fato que muitos gastam muito mais tempo com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. E é por isso que muitos acabam se extraviando da fé. Por quê? Porque essa é uma tentação forte que bate a porta de muitas pessoas e bateu a porta de Cristo. Bem, tem gente que está procurando posição também na igreja. Mesmo em posições na igreja, alguns estão procurando. Quando você for trabalhar na igreja, querido irmão, não o faça para homens, nem para o pastor. Você está fazendo para Deus, não o faça para a glória humana. Eu já falei para vocês, já falei com o pessoal que fica tirando foto ali, o pessoal da asa. Não é para ficar tirando foto com os mendigos lá. Por quê? Porque o que com uma mão você dá, a outra não deve ver. E algumas pessoas acabam buscando glórias humanas, aplausos humanos. Eu sei que tem relatório a prestar, mas você não pode, em hipótese alguma, pensar que quando você trabalha na igreja, você busca a glória. Se você o fizer, bem, você já recebeu o seu quinhão. É a glória que você quer? Vamos bater palma para ele, porque é mais um irmão que vai para o inferno. Você tem que buscar o reino de Deus. Se você substituir e não compreender que quando você está na igreja, você não está trabalhando para os homens, você está trabalhando para Deus, então as coisas todas modificam. É o Senhor que tem que se agradar. Então, se é Deus que tem que se agradar, Deus não tem que se agradar com o louvor que você está cantando lá na frente. Deus tem que se agradar com a vida inteira sua antes de cantar o louvor. Porque se for para homens, é só fazer uma boa performance lá na frente. Se for para homens, é só você cantar muito bem, é só você pregar muito bem, porque é para homens, então ninguém sabe da sua vida e vida que segue. Agora, se é para Deus, então sua vida precisa estar em dias quando você subir naquele púlpito sagrado. Quando você subir para louvar ao Senhor, quando você subir para servir na igreja. Então você precisa estar em dias com Deus antes de estar na igreja. Por quê? Porque você não está em busca de fama, você não está em busca de poder, você não está em busca de glória humana. Você está em busca da presença do Senhor e de fazer com que ele se alegre. Sabendo disso, eu termino minha mensagem aqui dizendo a vocês que Jesus, ele de fato foi tentado a ser o Messias que o povo queria que ele fosse. Porque todos estavam aplaudindo Jesus, ele é o Messias. Jogaram ali os ramos no chão, ele andou por sobre os ramos ali. Todos estavam querendo que ele fosse o Messias que estavam aguardando para aquele momento. Sua própria mãe pede para ele fazer a mágica ali do vinho e da água do vinho. É um fato, daqui a pouquinho, é um fato de que, irmãos, Jesus, ele diz para sua mãe: Olha, eu não sou chamado para isso. Não é para esse tipo de coisa agora.
É um fato de que ela faz esse apelo a ele, mas ele dá um passo para trás. Mesmo ela querendo ali, mesmo ela querendo ali ajudar o filho. Quando eu olho para essa história, Jesus foi tentado a ser o Messias que o povo queria que ele fosse, mas ele queria e teria que ser o Messias que Deus mandou. Os próprios discípulos começaram a brigar e falando: olha, quem é que vai ficar no seu lado direito? Quem é que vai ser o diretor das finanças? Quem é que vai ser o departamento de tal coisa, tal coisa? Ele disse: olha, vocês estão muito por fora. Meu reino não é daqui. Isso dá um banho de água fria neles, ao ponto do próprio Judas ficar muito chateado, entristecido que o reino de Cristo não era daqui, que ele vai e entrega Cristo aos fariseus. Por quê? Porque ele ficou muito entristecido em saber que o Messias que ele aguardava não iria subjugar o povo romano. Um outro momento em que ele mostra para o povo que ele não era aquele Messias que eles esperavam, quando a mulher dá a moeda ali, ele fala: de quem é essa moeda? Ah, essa moeda aqui, tá o rosto de quem? Tá o rosto do imperador. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele poderia muito bem juntar a galera e falar: vamos quebrar os romanos agora. Mas ele não o fez. Por quê? Porque o meu reino não era daqui. Será que você está buscando o reino só terreno? Nosso reino não é aqui. E eu vacino a minha igreja que aqui está. Nós começaremos novamente o período de eleições. Tome muito cuidado. O irmão passou 4 anos e não falou nada de Jesus na rede social. Mas agora que vai começar o período de eleição, os irmãos vão tudo postar coisa de político. Para o político, para o reino humano, você tem tempo, tem força, é animado para pregar o evangelho do político. As boas novas de que ele vai salvar o país e vai ajudar. Agora, quando é as coisas de Deus, você não tem tempo. Quando é as coisas de Deus, você não publica. Seu reino é qual? Você já não entendeu, à luz da palavra, que a direita é o arco e a esquerda é a lança? Leia, por favor, Michelson Borges. Leia, por favor, Leandro Quadros. Você vai perceber que os dois vão ferrar a gente. A perseguição virá à nossa porta. Vocês já sabem qual é o meu entendimento sobre diversas coisas políticas e eu tenho, como profeta do Senhor, falado sobre coisas erradas que os governos estão fazendo. Mas eu tenho uma nitidez clara de que o reino não é este. Nós precisamos militar mais do que nas coisas políticas, precisamos militar nas coisas do Senhor. Porque essa é uma tentação que muito adventista tem. Muito adventista está colocando o bode de ouro dentro do templo. Estão batendo palma e louvando e chamando de volta o Messias, aquele que lhe entenda. Só que o verdadeiro Messias não é este. Por mais que coisas boas se façam, coisas ruins aconteçam, o nosso reino é outro. Meu mundo não é aqui. Nossos pés estão na terra, mas os nossos olhos precisam estar no céu. Por isso, Jesus foi tentado a ser o Messias do povo ali, a ser aquele Messias que o povo queria, mas ele teve que fugir disso. Enquanto as pessoas queriam aplaudir, ele fugia do local. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossa fraqueza, mas temos alguém que foi tentado em todos os sentidos, assim como nós somos tentados, porém sem pecado. Esse é o nosso governo celestial. O sumo sacerdote, alguém que dominará novamente a terra. Será que você tem estado feliz em ter o Salvador na sua vida, mesmo que você esteja passando pelo deserto? Eu termino dizendo que nós somos tentados e faço uma recapitulação de meu sermão. Primeiro, eu falei a vocês, somos tentados ao quê? A confiar em nós mesmos, nas nossas necessidades físicas. Somos tentados a confiar nos nossos próprios olhos. Somos tentados a confiar nas nossas coisas. Há um segundo aspecto que falei a vocês: somos tentados a desconfiar da palavra de Deus. Deus dá poder, Deus dá autoridade a você. Deus diz que vai ter promessa para ti, Deus diz que vai ter blindagem, Deus diz que vai ter um monte de coisa e você é tentado a desconfiar disso. E um terceiro aspecto que falei em meu sermão:
nós somos tentados a confiar mais no mundo, no dinheiro, nas coisas que o príncipe desse mundo está dando, a glória e a fama, do que confiar na palavra do Senhor. E compreenda que o deserto é para que nós possamos provar a nossa fé. Toda vez que você passar pelo deserto, é para provar a sua fé e te fazer alguém mais forte. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe, que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre e que haja força e vitória em sua vida. Vamos orar ao Senhor? Sou eu primeiro, Rose?